meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Atributos de Deus. Mas antes de nós estarmos entrando nesse tema do mês de fevereiro, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Ele é eterno. A eternidade é a assinatura de Deus. Como ele não teve princípio, jamais terá fim. Eterno não é o mesmo que duradouro, pois aquilo que é duradouro tem começo. Tudo ao redor de nós teve uma origem. Então, o que a gente pode ver? Que a eternidade realmente ela é a marca de Deus, ela é a assinatura dele, porque ele não teve princípio, ele não terá fim, ele sempre existiu e sempre existirá. Diferente das coisas que são duradouras. Por exemplo, essa caneta, ela é duradoura. Ela tem um tempo para começar e ela tem um tempo para terminar, porque eu vou gastar o que tem aqui dentro, então ela vai ter começo e fim. Então Deus não é assim. Ele é eterno. Tudo ao nosso redor, tudo que a gente vê, animais, coisas, pessoas, tudo ao nosso redor, ela teve uma origem. Vocês podem estar observando isso nas seguintes passagens, de Deuteronômio 32:40, que diz, eu vivo para sempre. Então, Deus diz, ele vive para sempre. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é eterno, ele vive para sempre. Você também pode estar vendo lá em Jó 36:26, em Salmo 92, no Salmo 102:12 e 27, em Isaías 57:15, em Hebreus 1:12. Então, as escrituras, elas nos afirmam que Deus é eterno. Elas nos mostram que ele vive para sempre, que ele está sempre. As escrituras nos mostram que ele sempre existiu. Então, que não há um começo. Quando a gente pega a Bíblia lá em Gênesis 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Ele criou as coisas e não ele foi criado. Ele já existia. Por isso que ele não teve começo. Ele nunca teve começo. Ele sempre existiu. Ele não teve o dia que foi formado Deus, o depois, o crescimento e todas essas coisas. Não, ele sempre existiu. Para nós que temos a nossa mente ainda em questão de começo e fim, aqui na Terra, nós não conseguimos viver fora do cronológico. Para nós, muitas vezes, fica difícil entender o que é o sempre existir, o que é o sempre estar ali, o não ter sido criado, sempre está ali. Então, para nós, às vezes, fica muito complicado da nossa mente, do nosso intelecto, conseguir entender algo que nunca terá fim, que é algo que sempre Deus, ele descreve o seu amor como sendo eterno. Lá em Jeremias 31:3 diz, com amor eterno te amei. Então o Senhor fala que o amor dele para conosco é um amor eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele foi demonstrado totalmente para nós através de Jesus. Deus escolheu amar com um amor Deus de toda a eternidade. Você consegue imaginar alguém te amar? Deus de antes, Deus de ter criado tudo antes. Um amor eterno, um amor que nunca tem fim, um amor que nunca vai acabar. Que é algo para nós, muitas vezes, que fica frustrante a gente imaginar, porque a gente está tão acostumada com o amor das pessoas que tem começo, muitas vezes tem fim. Então, a gente não consegue assimilar o amor de Deus. Muitas vezes a gente acaba ficando, muitas vezes, comparando Deus com o que o ser humano faz. A gente não consegue perceber que Deus, independente do erro, independente do acerto, independente do jeito, da tua atitude, da tua ação, de como tu foi, ele escolheu te amar. Ele escolheu amar. E ele te ama por causa de Cristo. No momento que ele te olha, ele está olhando para Cristo. Então, independente se hoje eu acertei ou amanhã eu errei, ou se depois eu acertei e depois eu errei, ele continua me amando com um amor eterno. De que maneira Deus é eterno? Então, nós vamos ver hoje de que maneira que Deus é eterno. Lá em Gênesis 1:1 diz que Deus não tem princípio. Deus já existia antes do princípio. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas. Diz lá. Mas Deus não teve esse princípio. Então, a eternidade de Deus, a maneira que ele é eterno, é que ele não tem princípio. Deus não tem fim, como ninguém
trouxe à existência, ninguém há que possa tirar isso dele, como está escrito lá em Salmo 102, 27. Assim como ele não tem princípio, não tem o início, ele também não vai ter fim. Como ninguém trouxe ele à existência, ninguém vai poder tirar ele. Ele é eterno. Ele não depende de ninguém para a sua imortalidade. Ele não depende de mim, não depende de você, ele não depende de nada para ser imortal. Ele é eterno e ponto. Não há uma sucessão em Deus, como está escrito lá em Salmo 102, 27. Não existe sucessões como aqui existe, vamos dizer assim, em questão de rei. Saiu um rei e assume o filho do rei mais velho, e assim vai. Não, isso não existe com Deus. Deus, ele é eterno, não há sucessões. Ele sempre vai ser Deus. Ele sempre será o mesmo. Ele sempre será único, ele sempre será pessoal, ele sempre será fiel, ele sempre será eterno. Deus é necessariamente eterno. O próprio nome pelo qual Deus é conhecido reivindica a sua eternidade. O nome de Jeová confirma a sua constante presença. Ele disse a Moisés que o seu nome era Eu Sou, como está escrito lá em Êxodo 3, 14. Então, no próprio nome de Deus já diz Eu Sou. Não há quem seja, Eu Sou. Eu sou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou o que sou. Então, o próprio nome dele já diz que ele é eterno. Seu nome é uma indicação de que não existe nem passado, nem futuro para ele. Então, para Deus não existe o ontem, o hoje ou amanhã. Ele vê todos os dias como o mesmo. Mas ele sabe o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. Deus tem vida em si mesmo, como diz lá em João 5, 26. Então, Deus, ele mesmo é o autor da vida. Ele mesmo é o que gera vida. Nele está a vida. Então, ele é o eterno. Ele sempre será eterno. Somente Deus é eterno. 1 Timóteo 6,16 diz claramente que o atributo da eternidade pertence unicamente a Deus. Então, não existe outro com esse. Deus tem o eterno. Só ele é eterno. Não, nossa existência é uma doação do Criador. Nós temos uma doação dele para ser eterno. Quando o dia chegar, nós vamos ter uma doação da vida dele, da eternidade dele. Então, nós podemos chegar ao fim. Ele não. Se Deus não tivesse desde a eternidade existido, seria impossível a nossa existência. Então, se Deus não existisse, nós somos a prova viva, vamos dizer assim, da eternidade de Deus. Porque se Deus não existisse, seria impossível haver existência, porque ele que nos formou. A eternidade de Deus é exaustivamente afirmada em toda a Bíblia. Então, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ali você vai ver a Bíblia provando por A mais B que Deus é eterno, que ele é o grande Eu Sou. No passado, no presente e no futuro, Deus existiu, existe e sempre existirá. Então, não haverá um fim para o nosso Deus, ele sempre existirá. Não importa se ele existiu no passado, lá no tempo dos profetas, no tempo dos apóstolos, ou que ele está agora no presente conosco, mas ele também estará no futuro com as próximas gerações. Ele sempre existirá. Não houve um começo, não houve um fim. Ele sempre, sempre e sempre existirá. Esse é um atributo que muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes, definir. Mas não existe como explicar a eternidade de Deus. Apenas que o nome dele já diga tudo para nós. Eu sou. Então, ele sempre será o que ele é, independente de nós, independente do que nós façamos. Ele é eterno. Ele sempre existirá, ele sempre existiu, ele existe. É o Deus que caminha conosco, que é pessoal, que é único, e que é fiel, e que é eterno. Bom, meninas, fica por aqui o nosso estudo do atributo de Deus deste mês, e que a gente possa estar nos envolvendo mais e procurando ver mais estudos sobre
a eternidade, entender um pouquinho mais sobre como é o nosso Deus eterno e que nós possamos nos aproximar mais dele. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau.